Olhando o mapa da América do Sul, nós temos o seguinte: a grande tarefa da evangelização, da cultura, da implantação do sistema europeu na América do Sul estava sediada em Assunção, do Paraguai, principalmente através dos padres, e no caso aqui dos padres jesuítas. Porque as missões jesuíticas, elas têm basicamente duas grandes fases. Uma primeira fase é essa que eu estou falando, que começa em 1626, 3 de maio, quando é fundado pelo padre Roque Gonzalez, a atual cidade de São Nicolau. E vai terminar em 1640 para 41, com a dita Batalha de Bororé, sobre o rio Uruguai, um pouquinho para cima no rio Uruguai é de Porto Xavier, São Xavier, as cidades de hoje. Mas essa é a primeira fase. Após essa Batalha de Bororé, essa região aqui fica praticamente abandonada, que foi consequência dos bandeirantes que vinham para cá, agora não voltam mais, mas os padres tinham se retirado também para o lado direito do rio Uruguai, ou seja, o atual lado argentino. Essa volta dos missionários agora, jesuítas, acontece a partir de 1682, note, 2 anos depois da fundação do Sacramento, voltam missionários espanhóis, fundam São Borja, e vão fundando o que dá origem aos 7 povos, as missões. Os 6 povos, eles ficam à margem esquerda do rio Ijuí. A margem direita, que é ao nosso lado aqui, não há fundação nenhuma. Apenas lá em 1706 é fundado Santo Ângelo, que fica à margem direita, é o último dos 7 povos. Mas antes disso, nós temos esse período todo agora ali, que essa região aqui vira o que eu chamo de terra de ninguém. Era um lugar temido, inclusive. Para os padres, é conhecido, inclusive, como a fazenda do diabo, a querência do diabo. Há, inclusive, exorcismos sobre essa região aqui, que seria diabólico, seria a herança de Inheçu. Só que aqui era uma mata fechada, hirsuta, difícil de ser penetrada, fácil esconderijo, fazenda do diabo, fácil esconderijo para índio que tinha fugido de redução e não queria nada e estava sendo perseguido, para bandido. Olha os pistoleiros, naquele tempo nós temos um faroeste por aqui. Os campos do desfile a cavalo ficavam lá para a margem esquerda do Ijuí, para em direção a Ibicuí. Aqui era o lugar do esconderijo dessa gente. A conquista, a tomada de posse pelo homem branco, na realidade começa lá em 1824, quando vem os primeiros colonos alemães da Alemanha. Mas tem etapas. Esses alemães germânicos, eles chegam, se estabelecem lá na beira do Rio dos Sinos, atual São Leopoldo. Lá eles se estabelecem e se espalham por lá, naquela região, vai dar Montenegro, Nova Petrópolis, Estrela, Taquara, esses lugares ali, que vão se estabelecer. Posteriormente, quando Borges do Canto, no começo do século XIX, conquista aqui a chamada região das missões, definitivamente, o governo preocupado em colonizar isso aí, quer dizer, povoar essa região para não continuar voltar de novo à terra de ninguém, eu falei antes, a voltar a ser aquele esconderijo de bandidos e coisa assim, de foragidos. O governo resolve povoar essa região e, como o colono alemão está aí, é um homem trabalhador, afeito à luta já, começam a deslocar o colono alemão para essa região. Como é que vieram? Eles vieram em carroças puxadas a boi, ou então carretões, com aquelas toldas por cima, e levavam aí semanas e semanas, atravessando campos, cerros, a região de Soledade, aquelas montanhas lá, Peraus, que aparece, que foi terrível, levavam semanas e até meses se deslocando de lá para cá. Guarani das Missões é fundada em 1891. Cerro Azul, atual Cerro Largo, em 1902. Veja a sequência que vem do leste para o oeste que está acontecendo. 1906, São Salvador. Em 1908, linha 4, que é a atual Vila Dona Otília, segundo distrito de Roque Gonzalez. Em 1909, Butiá, que é hoje cidade de São Pedro do Butiá. 1912, São Paulo, que é a atual cidade de São Paulo das Missões. E, por fim, em 1927, nós, Roque Gonzalez. Eu chamo a atenção aqui um detalhe. Dona Otília, inclusive que é anterior a Butiá, que quem vem de lá para cá, parece, não se entende bem isso aí. É que existia um problema muito grande na época. O problema de religião.
as pessoas eram separadas, os colonos alemães eram separados por religião. Católicos e luteranos. Cerro Largo, religião católica. Quem fazia isso, quem fez essa colonização nessa região ali, foi o tal do Volksverein, a sociedade do colono. E eles faziam e eles separavam o colono alemão católico, Cerro Azul, o não católico, ou seja, luterano, para Colônia 4, atual Dona Otília. Aí surge Salvador das Missões católico, São Pedro Butiá católico, Roque Gonzalez aqui vai ser católico também. Os luteranos, e até hoje pode-se observar isso, as comunidades permanecem as religiões católicas e Dona Otília predominantemente luterana. Eles tinham que entrar para essas localidades, aqui, por exemplo, a rezar a primeira missa, abrindo picada no meio do mato a golpe de facão. Existem 3 grandes datas na história de Roque Gonzalez. Nós passamos aqui desde a origem lá, vindo da Assunção do Paraguai, até a data do município. Em primeiro lugar, a primeira data, 1628, ou seja, dia 15 de agosto de 1628. Data em que o padre Roque Gonzalez aqui chega, aqui reza a primeira missa no lugar chamado Assunção do Ijuí, que fica a 18 quilômetros aqui da sede. É a primeira data quando Roque Gonzalez entra na história do Rio Grande do Sul, não só das missões, ou nossa, e do Brasil. A segunda grande data é 27 de janeiro de 1927. Monsenhor Stanislau Wolski, que era pároco de São Luís Gonzaga, aqui chega e reza a primeira missa da dita sede Roque Gonzalez, funda a colônia de Roque Gonzalez. Por fim, a terceira grande data é a emancipação política de Roque Gonzalez, que acontece dia 15 de maio de 1966. De lá para cá, a história que todos conhecem do município de Roque Gonzalez. Na primeira década do século XX, então, foi fundado o município de São Pedro do Butiá, sendo seu pioneiro o senhor Pedro Thomas. A seguir vieram outras famílias e iniciou-se então a fundação da comunidade. Procuravam chegar ao seu lote, o que não era fácil na época. Chegando ao seu lote, a grande preocupação era desmatar uma área para plantar, a fim de que se tivesse alimento para as famílias. Quando uma vez haviam construído assim uma casa rústica e se organizado um pouco na sua propriedade, a primeira preocupação sempre era a educação dos filhos. E assim, a primeira construção sempre era a escola capela. Como os colonos só falavam a língua alemã, Die Schule ist jetzt geendet. Dann auf Wiedersehen, bis morgen. procuravam então também um professor que pudesse lecionar em língua alemã, sendo que as aulas então no princípio eram ministradas somente em língua alemã. Com o decorrer do tempo foi introduzido o português, então eles tinham a aula de língua alemã e português ao mesmo tempo. E no pós-Segunda Guerra, então veio a proibição da língua alemã, passando a aula a ser ministrada apenas em língua portuguesa. Primeiro objetivo, terra e alimentação para a família. Depois, a educação e junto a isso, a religiosidade. Era nos momentos de oração em comunidade que as famílias também se encontravam. Isso era um momento muito especial para eles. Após a missa ou o culto, eles ainda ficavam na igreja conversando. E a partir daí tudo surgia. Na conversa, após a oração, eles se organizavam para o trabalho em comunidade. Os colonos vinham para cá com um mínimo de instrumentos para o trabalho. Plantadeira não existia na época. A terra era virada com a enxada. O plantio era feito totalmente manual. Só mais tarde surgiu a plantadeira manual. Isto foi um grande avanço para o trabalho na época. Como os imigrantes passaram muitas dificuldades nos seus países de origem, ter uma área de terra para cultivar os alimentos era, sim, um grande objetivo. Colher os alimentos para o sustento da família, isto era, sim, algo extraordinário para eles. A refeição se tornou um momento praticamente de festa para a família. Ter pão na mesa,
ter uma geleia na mesa, ter carne. Isto era o máximo para eles. Ver os filhos crescendo saudáveis, sem passar fome, isso era muito importante para as famílias. Então, o primeiro momento na mesa sempre era a oração, agradecendo pelo alimento. E em conjunto, pai e mãe serviam a comida aos filhos. Os pioneiros aqui da comunidade se organizaram trabalhando com a sua família. Todos ajudavam no trabalho da lavoura. Por isso, muitos trabalhos eram realizados à noite e em dias de chuva, especialmente assim, os trabalhos para a organização para a vida da família. Por exemplo, as mães costuravam toda a roupa. Isso era um trabalho praticamente feito à noite à luz de lamparina, ou no máximo em dias de chuva. Comprava-se uma peça e desse tecido se costurava para toda a família. Vestidos, camisas, todas eram do mesmo tecido. Após a janta, eram escolhidos o feijão, o arroz. Para que no outro dia se pudesse trabalhar na lida o máximo de tempo possível e depois, bem rápido, se conseguisse fazer o almoço ainda. Como era difícil fazer dinheiro na época, o que era possível vender, eles vendiam. Portanto, um dos trabalhos que se fazia à noite também era embrulhar em palha de milho os ovos. Faz aqui não é para não ia tramas em polish? Para que eles pudessem ser levados no outro dia para a venda, para que com esse dinheiro se pudesse comprar alguma coisa básica, o sal, açúcar e café. Quando estavam um pouco melhor organizados, quando já tinham alguns animais, principalmente alguns porcos, aí passaram a vender a banha, então mais um produto comercializado. Após as refeições, especialmente à noite, então primeiro eram realizados trabalhos para adiantar as tarefas do outro dia e após concluídas todas as tarefas, um momento muito importante para a família também era sentar, conversar, cantar canções que muitas vezes lembravam a terra de origem. Isabella singt, né? Wir haben schon so viel gesungen, singen wir Isabella jetzt. Normalmente alguém da família tocava algum instrumento porque os imigrantes vieram com muito interesse, com muita aptidão para a música. Após esse momento de integração da família, que era muitas vezes com vizinhos também, aí então se recolhiam para descansar. Meus pais moravam hoje em Salvador das Missões. E daí, quando se casou, criaram agricultores, né? E o único lugar disponível tinha esse mato, que era recém-loteado. Essa Roque Gonzalez aqui, tudo era selva. Meu pai se mudou aqui em 1927. A colônia Salto Pirapó foi criada aí por 25, 26. Meu pai era então o segundo morador aqui de Roque Gonzalez, diz a história. Né? O primeiro morador foi Frederico Eichenberg. O filho dele, eu acho que foi transferido das terras, aí, onde era o Palneiro. Isso era a propriedade dele. Né? Esse era o primeiro morador número 1 aqui de Roque Gonzalez. Aí meu pai se mudou aí, eu tinha 7 meses de idade. Se localizou naquele lugar aí. Onde está sendo levantado o prédio da usina aí, a 100 metros, 150 metros, onde está levantando o prédio. Depois, mais tarde, que eu já homem feito, ele fez outra casa no alto, o tal de Castelinho, que foi desmontado. É uma pena que isso devia ter sido desmontado, não podia ter. O meu vovô veio em 1862 para o Brasil. Ele ficou na linha Imperial Nova Petrópolis. Quando embarcou na Alemanha, ele tirou o passaporte, certificado de vacina, tudo como manda o figurino. Eles levaram 3 meses para vir da Alemanha até o Brasil. Meu vovô veio da Alemanha como construtor de moinhos
e serraria. O pai veio antes de 30, ele parece que veio em 1928. E de lá veio para Cerro Largo primeiro, e de Cerro Largo ele veio aqui para Roque Gonzalez, e se deu muito bem. O forte dele era remédios, fotógrafo e colônia, agricultura. Ele tinha uma tafona aqui embaixo, ele fazia farinha de mandioca e porvilho. Antes, então, de casar, já os finados, o pai e o finado sogro, então já arrumaram umas terras. Tinha lá aquelas 30 hectares lá, que o meu pai comprou a metade para mim e o finado sogro comprou outra metade para um filho dele, que era mano dela. Foi lá, depois casamos e foi feito lá o começo. Era puro mato, era puro mato. Tem uma guajuíra grossa ainda. Lá nós fizemos uma baraquinha, onde nós éramos solteiros ainda. Eu e o cunhado, futuro cunhado. Então comecemos lá no mato. Na beira do rio ali comecemos as terubadas. Onde é lá que eu estou dizendo, aquele guajuíra. Passamos 3 meses no mato, só sábado, tardezinho, nós ia para Banda de Casa. Ali foi, uma terubada, outra terubada, cada ano se fazia mais uma lavoura, mais um mato terubado. 50 anos nós morávamos lá embaixo. Ficamos meio ano morando com o sogro, onde nós não tinha pronto lá. E depois ali já vivemos lá, ela já 6 meses grávida, logo nasceu um filho. Logo depois, 1 ano e pouco, outro. Logo depois, lá, onde ela sempre fala, onde esse tinha 9 anos, nós já tinha 7. Depois nasceu mais 8 filhos, 4 gurias e 4 homens. Né? E foi divertido esses primeiros 35 anos, mas era divertido porque tu plantava e tu colhia. A família ocupou a propriedade durante 60 anos, mas eu vivi lá nos 53. Olha, justamente esse pedaço que eu relatei há pouco, a temporada da primavera, com os açudes que a gente tinha lá, a paisagem muito linda, e a vegetação, então, os animais, fim do inverno, tudo desenvolvendo. A impressão mais marcante é